Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio dessa nova linha editorial aqui que estamos tendo o maior prazer de fazer aqui para vocês, né? Inclusive não só o prazer, mas está dando muita fome de poder, né, conversar, de estar conversando aí com os estabelecimentos, os restaurantes que são participantes aí do roteiro Blumenau Gastronômico de 2023, tá? Então desde já quero agradecer aí a Sol Eventos, quero agradecer o Develon por essa ponte feita, né, entre o Blumencast e os participantes dos estabelecimentos, que é uma grande oportunidade da gente conhecer um pouco mais o histórico desses comércios, né? Muitos são novos, outros já são aí de grande data, né? De longa data. Então é muito gostoso a gente poder conhecer um pouco mais da história do empreendedorismo aqui da nossa cidade, né? Estabelecimentos aí que já fazem parte um pouco da nossa memória nostálgica. Então é muito, muito bacana mesmo poder estar fazendo parte dessa história aí através do roteiro Blumenau Gastronômico, tá? Hoje a gente recebe aqui com muita honra, né? E muito carinho a Thaisa, que é sócia proprietária do Dom Peponi. Olha só que legal. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Obrigada, André. Para nós é um prazer. Muito obrigada pelo convite, né? Por essa oportunidade, a gente também está aqui conversando com vocês. Que legal, cara. Eu sempre quis saber um pouco, né, da história de como começou o Dom Peponi. A gente estava falando um pouquinho aqui no off, né? Lá da época da lista telefônica. Sim. Né? Pô, o Dom Peponi lá com aqueles ticketzinhos lá atrás da lista, né? Para ganhar desconto. Eu lembro muito disso. Então, realmente assim, né? É um dos restaurantes, né? Uma das pizzarias que traz, né, já há bastante tempo, muita tradição aqui na cidade de Blumenau, e a gente tem muita curiosidade de saber um pouco da história, do início e do que eles, obviamente, né, estão oferecendo aí de prato do roteiro Blumenau Gastronômico. Então, siga o @Blumencast, lá a gente sempre traz também dicas gastronômicas, né, lugares bacanas para vocês conhecerem, sempre com cortesias, com descontos. Muitas vezes lotamos os lugares, né? Já recebemos diversos feedbacks aí de lugares que foram realmente lotados, que né, os restaurantes precisaram aí parar fechar as reservas, né, mesmo. Então a gente fica muito feliz aí por vocês confiarem nas nossas indicações. Siga o @Blumenau Gastronômico, né, que também lá você vai conhecer os 32 restaurantes participantes, vai conhecer todos os pratos também. E siga Dom Peponi, é isso? Isso, Dom Peponi. @Dom Peponi BNU. Beleza, então tá aí. Thaisa, como é que começou a história do Dom Peponi? Conta pra gente. Então, a Dom Peponi já é tradicional na cidade, né? Ela já tá 35 anos. Caramba! Isso, eu acho que é a pizzaria mais antiga da cidade, mais tradicional. Então, a gente está com uma longa data aí, né? Verdade. Então, começou pelos Hering. Quem trouxe a Dom Peponi foi a família Hering para Blumenau e o seu Rui Hering. E é nossa desde 98, então a gente está aí também um bom caminho, né? Então, quem comprou a Dom Peponi foi meu marido, o Guto, que é bem conhecido, já todo mundo já conhece. Falou de Dom Peponi e já lembrou do Guto. É o garoto propaganda, a gente diz, né? Sim. E ele que comprou em 1998. E desde então, eu entrei 4 anos depois, quando eu já era noiva dele. Então, desde então, a gente toca Dom Peponi, né? Passamos por algumas reformas. Em 2019, a gente reformou a casa toda, reformulamos toda ela por dentro, né? E a gente está com essa nova repaginação que todo mundo vem gostando bastante. Poxa, tu deu uma boa resumida, mas com certeza tem muita história, né? Tem muitos detalhes, assim. Até falando um pouco, né, da família Hering, tu falou isso que, né, a Dom Peponi tem 35 anos e vocês compraram, né, em 98, então isso a gente está falando de final da década de 80, né? Isso, que começou, né? Isso. E eu sei, assim, como a gente pesquisa, estuda um pouco sobre a história de Blumenau, que realmente algumas famílias tradicionais daqui tiveram uma importância muito grande, porque recebia-se muitos turistas na cidade, mas não tinha opções, ofertas gastronômicas de qualidade para atender, né? Então, nessa pegada, eu acho que um pouquinho antes ainda é que foi fundado o Frozen, Isso. o Cavalinho Branco, né? Isso. Que depois se tornou o Senac, né? Isso. E também o Moinho do Vale. Moinho do Vale que também está dentro do roteiro gastronômico, Isso. né? Então, acho que eles foram muito felizes assim em perceber essas necessidades, né? Esses pontos fracos que na época tinha em Blumenau, né? E poder investir, né, para se tornar forte. E tanto é que se tornou forte que a Dom Peponi está até hoje, né? Até hoje, isso. Eles trouxeram o estilo de pizzaria de São Paulo, né?
Então, toda a parte o estilo da pizza, a quantidade de recheio. Então, veio essa ideia de São Paulo que eles trouxeram para cá e a gente mantém até hoje. Né? Então, a Dom Pepone se mantém há 35 anos no mercado, no mesmo segmento. A gente nunca mudou a forma. Então, tanto que o nosso pizzaiolo está lá desde o começo. Fala sério. Isso, o nosso pizzaiolo principal da casa está há 35 anos. Ele começou ele era o ajudante do pizzaiolo, ele começou lá atrás com o seu Rui. E está com a gente desde então. A maioria dos nossos funcionários ele tem já muitos anos de casa. Né? Então, a gente mantém essa qualidade também, mantendo também, os funcionários de muito tempo também, Sim, né? eu acredito que seja uma relação até de muito carinho mesmo, né? De muita gratidão recíproca, né? Porque hoje em dia a gente vê uma rotatividade muito grande, né? Nos lugares, né? Principalmente gastronomia, né? Até a cozinha, a gente vê isso até pelos programas, né? De gastronomia ali, Masterchef e tal. É uma coisa que é muito dinâmica, é muito corrida, né? É muito corrida, é muito dinâmico, é difícil, não é fácil, né? Quem segue esses programas consegue ver que é uma pressão realmente. E a gente tem, sim, um pouca rotatividade, mas a gente tem muitos funcionários nossos que estão realmente há muitos anos, né? Então, eu tenho o chefe de cozinha que está com a gente há 25 anos, o nosso pizzaiolo há 35, os nossos garçons... Como é que é o nome do pizzaiolo? É Lenoir. Lenoir, um abraço aí, né, cara, pro Lenoir, que é guerreiro mesmo, né, poxa. Tá com a gente há muito tempo. Né, praticamente, assim, todas as pizzas da Dom Pepone feita por ele, né? É feita por ele, só não é por ele quando ele tá de folga. Então, ele tá na mão dele, né? Caramba. A nossa qualidade da pizza tem muito a ver com o Leno também, né? E, então, a gente tem isso, sim, a gente preserva muito nossos funcionários, a gente preserva muito isso, essa... continuidade deles na casa, né? Então, o nosso gerente de logística, que está lá com a gente também vai fazer 20 anos, né? Até os nossos motoboys, nossos entregadores estão com a gente há muito tempo. Então, a gente acaba não tendo uma rotatividade muito grande dentro dos setores. Alguns acabam acontecendo. Normal, né? Normal, né? Mas a gente preserva bastante isso. Legal. Que façam história lá dentro junto com a gente, né? Exatamente. E isso mostra realmente essa questão do padrão de qualidade, né? Porque quando tu tens uma equipe que já está bem entrosada, que sabe qual é o seu papel, né? O que precisa fazer, tu acaba entregando esse padrão de qualidade e não fica naquela sobe e desce, né? Até um profissional entender o que ele precisa entregar, né? Demora, né? Tem toda aquela curva de aprendizagem. Então, vocês acabam tendo esse diferencial, né? Temos. Graças a Deus, a gente consegue temos boas pessoas que trabalham com a gente, temos bons profissionais, né? E hoje a gente já consegue tirar uma folga, né? Importante, já consegue deixar a pizzaria em boas mãos, né? Nossos colaboradores são especiais. Sim. Deixa eu te perguntar, Thaisa. O nome Dom Pepone deve ter vindo lá com o Zering já, Veio né? Com eles, isso. Tu sabe por quê Dom Pepone? Sim. O Dom Pepone é um personagem de um livro, né? Que tem o Dom Pepone e Dom Camilo. Então, o Dom Pepone ele era um padre italiano, né? E ele... Como é que eu posso dizer? Ele era contra a máfia italiana, né? Isso. Então, nos personagens. Então... Ele é um personagem de um livro mesmo, que se procurar ele era um padre. Entendi. Quase que como um super-herói, porque ele combatia a máfia italiana e tal. Que legal, que legal. E naquele endereço sempre foi ali, a Dom Pepone? Sempre foi ali. Clássico Dom Pepone ali, né? É clássico, sempre foi ali. 7 de setembro. 2013, isso, é ali. Poxa. Sempre foi. E ali, no caso, é de vocês? É alugado? O prédio é alugado, né? Mas a marca é nossa, né? Então, a gente... Mas o prédio em si não é nosso. Mas como eu falei, né? É muito clássico, né? As pessoas já batem o olho, sabe que a Dom Pepone tá ali. E o que é legal, André, que a gente vê assim sempre que a gente encontra nossos clientes, que a gente tem clientes de longas datas, que vão há anos, né? A gente tem muito cliente que é lá com as crianças pequenas. Hoje em dia, as crianças cresceram, estão indo com a namorada, já estão indo com esposas, a gente acompanhou. E a gente tem muito, assim, cliente que conta a sua história com a Dom Pepone e faz parte da história deles também. Que foi pedido em casamento ali, ou que noivou na Dom Pepone, ou, né, ou que foi o primeiro encontro lá. Então, a gente tem muitos clientes que vão lá na casa e que contam, amigos nossos também, né? E é que a gente fica tão feliz de saber que faz parte da vida das pessoas, que faz parte da história, né, das pessoas. Exatamente. A Dom Pepone já foi pano de fundo para muitas histórias legais acontecendo ali, né, e tal. E realmente o que tu falou, né, Thaisa, é perceber, assim, essa travessia das gerações, né, o casal ia lá com os filhos pequenos, hoje os filhos já estão maiores, já estão levando, né, daqui a pouco já estão levando seus filhos, né, isso então... mesmo.
É muito, muito bacana. E eu acredito que deva ter também aqueles clientes tão fiéis que vão lá toda semana. Toda semana. A gente tem um casal que vai lá toda semana, que eles sentam na mesma mesa. Olha só. Então a gente já sabe, a mesa fica reservada para eles, né? Porque toda sexta-feira é a mesa deles e é sagrado. É sagrado. E quando a gente passou pela reforma ali em 2019, porque infelizmente o Dom Pepone foi cometido por um incêndio. Verdade, nem lembrava. E aí verdade. depois do incêndio a gente parou, não, o que vamos fazer agora, né? E a gente resolveu reformar e repaginar e atualizar ela, modernizar, né? Até porque a gastronomia em Blumenau cresce, tá todo mundo... Temos bons restaurantes em Blumenau, né? Cada vez mais. A gente tem que estar, mesmo sendo tradicional, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar... Perfeito, não pode parar no tempo. Não podemos parar. E aí, quando a gente estava no meio da reforma, a gente tinha que fechar um salão e fechar o outro, porque a gente não podia fechar a empresa para poder reformar. Esse nosso cliente era fiel, ele não deixava, mesmo no meio da reforma, da bagunça, digamos assim, organizada, mas ele não deixava de vir. Então, a gente sempre é muito grato também por isso, né? Então, a gente tem esses nossos clientes que são fiéis. Poxa. E é um prazer para nós também, né? Receber eles sempre, né? Sim. E fala, a gente tá até, né, mostrando aqui um pouquinho, né, do Dom Pepone. A logo, ela também mudou um pouquinho, pouca coisa, mas também. Ela, né, também foi modernizada. Ela foi modernizada, foi amadurecendo também, né? Isso, legal. Durante todos esses anos, a gente foi só evoluindo a marca, evoluindo a logo, tirando o boneco, deixando o boneco um pouquinho mais velho, né? Acompanhando um pouquinho também. Acompanhando também um pouquinho a história, né? É o Leno, né? É o Leno, Então, ela também foi evoluindo e a gente está agora trabalhando de novo nela para ela dar, principalmente no Instagram, para ela dando uma... Não descaracterizando nem um pouquinho a marca, mas só dando aquela modernizada que é importante, né? Esse acompanhamento, né? Um pouco do rebrand que a gente ouve bastante, né? Vocês têm algum tipo de assessoria, agência de marketing, propaganda e tal, que dá essa... Isso, que acompanha, né? Toda a parte do marketing também eu acabo cuidando e passando por eles o que a gente vai fazendo. E criação de conteúdo, criação de vídeos e tudo mais. Para a gente está se movimentando de acordo com o mercado também está se movimentando, né? Hoje, como é que funciona a questão assim da Dom Pepone? É X% salão, X% delivery? Como é que está essa proporção? Hoje a gente está com 50-50. Antes era muito, 70% era salão, né? Mas com a pandemia, a gente conseguiu evoluir no nosso delivery. Nosso delivery já estava muito bem consolidado. Mas a gente conseguiu, ali quando a gente teve que fechar totalmente o salão, que a gente ficou alguns meses ali fechado, a gente conseguiu crescer no delivery, né? E consolidar ele ainda mais. Então, hoje a gente está com 50%, 50-50. Porque deve ter sido até uma oportunidade para as pessoas que... Porque acontece isso, né? Digamos assim, para salão eu vou no Dom Pepone, mas para pedir, eu não peço do Dom Pepone, mas nunca teve a oportunidade de pedir, de receber em casa e tudo mais, né? Então, ali, como foi ser obrigado, né, a fazer o delivery, vou experimentar. Então, também as pessoas acabaram conhecendo outros pratos também, né? Tem muita gente que só conhecia a pizza, então começou a conhecer a nossa outra parte da cozinha, que a gente tem uma cozinha só de pratos, né? Para só de risotos, lasanhas e carnes e peixes. Então, a gente acabou abrindo essa oportunidade de conhecer essa nova... Esse cardápio, né? Esse mais cardápio diferente que complementa, né? Isso. Perfeito, que legal. Daqui a pouco vai aparecer a foto do prato aí que está sendo, né, ofertado. No roteiro. E eu já queria que tu me dissesse um pouquinho, assim, o que é esse prato, o que ele compõe, qual que é o conceito. Certo. Então, para o roteiro gastronômico, a gente quis trazer um prato novo. Não é um prato da casa, eu criei o prato para o roteiro gastronômico, porque geralmente os pratos que eu crio para o roteiro gastronômico são pratos que a gente gostaria de colocar no cardápio e a gente aproveita para ver como é que vai ser a aceitação do público, se vai dar certo ou não. Vocês usam até como teste. Como teste. Que legal, bem estratégico. E aí, se deu certo, a gente implementa no cardápio. E os últimos deu todo certo, então todos eles estão no cardápio, né? Que legal. Então a gente trouxe um polvo, a gente não tinha polvo ainda no nosso menu. A gente trouxe um polvo com risoto, né? Então sempre combinando, a gente tenta trazer a gastronomia, continuar com a gastronomia italiana, com a base e trazer algo a mais, né? Então a gente trouxe o polvo, que ele é braseado. Então é extremamente macio o nosso polvo, né? Ele vai para a brasa e depois ele é puxado numas ervas, na manteiga com ervas e molho pesto e servido sobre um risoto cacio e pepe, que ele é um risoto bem tradicional italiano, que ele é a base de queijo grana padano e pimenta do reino. Caramba. Então ele é bem gostoso, bem saboroso. Tô falando, é difícil, né, conversar sobre comida, cara, porque a gente fica com água na boca, água na boca, né? Meu Deus do céu, que legal. E esse vale a pena provar, tá muito...
muito E é saboroso. legal até, eu acho que eu não falei no início, na apresentação, o roteiro começou dia 3, né, de agosto agora. e vai até dia 17 de Isso, setembro. Aí, ó, isso aí, esse esse é o aí. prato, que maravilha, coisa linda mesmo. Então esse aí é o Delicioso. risoto. É o e risoto o cacio polvo. pepe, Aham, né? Ele é bem cremoso, que com lindo. bastante queijo. Aham. E o polvo, ele tem uma leve defumado, porque ele vai para a brasa antes de ir para as ervas, né? Uau, Então ele é bem saboroso, a combinação é bem gostosa. sim, que show. E tu sabes me dizer o valor que tá saindo? Ele é R$ 95 para uma pessoa, ele serve bem uma pessoa. Que legal. Bem, é um prato diferenciado, né, também, né? Isso sim. é bem importante. Quem quer, né, experimentar frutos do mar, algo Sim. diferente, né? Inclusive com o risoto, tem essa grande oportunidade aí, né? Sim, com certeza. Pô, que legal. Thaisa, já que a gente tem mais um tempinho, né? Eu Sim. quero aproveitar e puxar então um pouquinho antes ali. O que o Guto fazia antes de comprar Dom Pepone? O que tu fazia, Sim. né? Qual que é o background de vocês aí? Então, o Guto, ele sempre teve desde de jovem trabalhando com um restaurante, né? O Guto, ele trabalhava com o tio dele quando veio para Blumenau, ele é de Gaspar. Veio para Blumenau trabalhar com o tio dele numa lanchonete. E logo depois ele teve a oportunidade de assumir a lanchonete, de arrendar ou de alugar uma parte da lanchonete e ficou com sociedade com o tio dele. Né? O Guto que criou outros restaurantes que já tem no Blumenau que até hoje, né? Que também tem outros restaurantes mais antigos que começaram pelo Guto, né? E depois teve a oportunidade de ele comprar Dom Pepone. E aí ele teve a Dom Pepone e em paralelo com outros restaurantes também. Então ele sempre teve no meio da gastronomia. Ele nunca trabalhou com outra coisa, assim, o Guto. E eu cresci no meio de restaurantes. Meus pais sempre tiveram restaurante. Ah, é? E aí, Em Blumenau? em Blumenau. Restaurantes menores, mais lanchonete de bairro, lancherias, né? E quando fui pro mercado de trabalho, fui trabalhar no restaurante do Guto. Qual que era o É restaurante? o Pertucci. O Pertucci na Amadeu da Luz. Caraca, que massa. Fui trabalhar com ele. Hoje não é mais... Hoje ele não faz dele. mais parte, né? Não, é da sociedade. família dele. Ele vendeu a parte Entendi. dele pro primo. Né? Legal que tem um bom padrão, né? Isso é legal. Então já dá pra ver que é de família mesmo, Isso, né? Manter um padrão legal. Ele era sócio com a tia dele. Daí depois ele vendeu a parte dele, né? E eu quando eu fui pro mercado de trabalho, começar a trabalhar, fui trabalhar no que eu já sabia, que eu já tinha essa experiência desde... Cresci com isso, né? Eu fui trabalhar no Pertucci. E tu foi trabalhar fazendo o que lá no Pertucci? Eu era atendente. Atendente? Atendente, Legal. isso. E aí, né, meu marido se apaixonou. E ali começou a nossa história, né? E desde então, depois saí, logo quando a gente começou a namorar, eu saí do Pertucci. E depois... Viu? Não pode misturar, não, entendeu? Dá pra misturar, não. Amor e trabalho, aí Não, ela não. saiu do Pertucci. Sei. E logo depois, daí, então, né, a gente namorando, um ano depois eu comecei a trabalhar com ele na Dom Pepone, daí, né? Então também sou formada em gastronomia, formada em administração, então a gente juntou o útil ao agradável, desde então a gente trabalha junto. Sim. Ele também é formado em gastronomia? Não, o Guto não. Não, só gestão mesmo. Cara, que bacana, né? Mas é aquele negócio que a gente sempre fala, né? É bom ter uma base, mas nada como a prática, né? Nada como a prática. A vida mesmo. Né? O Guto faz todos os pratos, ele sabe todos os pratos do cardápio, né? Assim como as pizzas também. Então a gente está muito envolvido também dentro da nossa cozinha, então... Se precisar, a gente está lá, né? Eu, hoje em dia, já não estou mais tão dentro da cozinha. Mas antes, a cozinha era chefiada sempre por mim. Eu estava sempre direto. Poxa. Hoje em dia, eu já consigo estar dando só o apoio quando precisa e tudo mais. Quase né? que como uma conselheira. Se a gente Isso. pegar, né, uma empresa maior, digamos assim, uma multinacional, uma conselheira, né? Isso. Só em casos pontuais Casos é que pontuais eu tô lá. Porque tu, né, como tu falou antes ali, vocês acabaram criando uma equipe que praticamente autogerenciável, Autogerenciável, né? As pessoas sabem o que elas precisam fazer, né? Isso, a gente tem responsável em cada setor, Sim. né? Então, a gente tem um responsável pela pizza, que é o Leno, a gente tem os responsáveis pela outra cozinha, então, desde um chefe de cozinha do meio-dia, o chefe de cozinha da noite, a gente tem o responsável pelos garçons, então, eles acabam, hoje em dia, tocando sozinho, quando precisa, a gente está todo dia lá, mas quando a gente precisa, também eles tocam perfeitamente sozinho também a casa. E o Dom Pepone funciona... De segunda a segunda. De segunda a segunda. De segunda a segunda, 365 dias, não. Tem... Só Natal e Ano Novo a gente Natal para. e Ano Novo para. Mas os outros feriados dias, e tudo... Todos os feriados a gente trabalha, normal. Caramba, isso também foi uma evolução. Acredito que não tenha sido sempre assim, né? Não. Antes a gente só trabalhava à noite, né? Então, eu não consigo lembrar, acho que 2014, 2013 para cá a gente começou a trabalhar ao meio-dia. Não tenho bem certeza do ano, mas acho que foi. Por ali, né? Por ali.
E desde então a gente sempre trabalhando do meio-dia e de noite. Aham. E todos os dias, né? Caramba. Poxa, é muita coisa, porque antigamente, né, se falava muito, Blumenauense reclamava muito, Sim, né? Ah, sim. não tem nada aberto e tal, eu quero sair com a minha família. Não tem nada aberto na segunda-feira. Isso. Mas Dom Pepone trabalha na Olha aí, segunda-feira. ó, uma baita oportunidade, né, pra conhecer, pra revisitar, né? Porque Isso mesmo, tem isso, né? Às vezes as pessoas acabam passando temporadas, né? Porque vai experimentando uma novidade ali, uma novidade ali. E é bom sempre revisitar, né? Principalmente os Sim. mais tradicionais de Blumenau, como o Dom Pepone, Com né? certeza, sempre vale a pena, né? Vocês estão planejando alguma coisa no sentido, assim, pro futuro? O que vocês pretendem? O que vocês enxergam pro futuro do Dom Pepone? Então, a gente sempre está pensando como que vai evoluir, né? Então, a gente já teve um plano de expansão, até de franquia, que já estava consolidado, então a gente está em stand-by ainda. Então, a gente pretende, não sei se pretende, programa, a gente tem sim a vontade de expandir para outras cidades, cidades próximas, né? Mas de um formato um pouco menor. Mais franquia? Mas, ou próximo, unidade própria? Unidade própria. Entendi, Isso. legal. Então a gente está estudando ainda, né? A gente já teve outros restaurantes, então a gente acaba estudando se vai ou não vai, se a gente acaba expandindo ou não, né? Por unidade própria. A gente está ainda em estudo. Tá no planejamento. Tá no planejamento, tá no nosso planejamento. E porque hoje só tem a Dom Pepone da 7 ali, né? Vocês Só nunca fizeram nenhum tipo de ensaio de ter uma outra unidade? A gente já teve, sim. A Dom Pepone a gente abriu em Florianópolis um ano, 2012, 2013. A gente teve uma réplica da Dom Pepone lá, com deck e tudo também. Só que daí como era em Canas Vieiras, era muito mais longe. Lá Então, no norte da ilha, né? Norte da ilha. Longe de Blumenau também? Longe também de Blumenau. E a gente ficou, então a gente tinha que essa ida e vinda, a gente ficamos ali por um período de temporada, depois a gente resolveu vender, só tirou o nome, né? Mas daí a gente não... fizemos essa experiência já. Sim. Né? Mas a gente viu que pela distância, para a unidade própria, a gente estava... No nosso momento de vida, naquele momento, não estava sendo viável, né? Sim. Criança pequena, filho pequeno, naquele momento não estava... Hoje em não dia foi seria, o momento, não né? foi o Talvez momento. hoje seria diferente. Talvez hoje seria diferente. Crianças estão maiores, já está... Pro nosso momento de vida, naquele momento, não foi o ideal, assim. E deixa eu te perguntar, né? Tu falou crianças maiores, com quantos anos? Tem duas meninas. Duas meninas? Isso, a Maria Clara com 15 anos e a Maria Vitória com 7 anos. Ah, legal. A Maria Vitória tá um pouquinho mais longe, mas A Maria Clara. A Maria Clara, com 15, tu já começa a perceber se ela quer continuar tocando o negócio da família, o que ela quer fazer. Então, a Maria Clara, ela cresceu dentro do Dom Pepone, né? As duas, né? Sabe tudo de lá de dentro, tá toda a vida ali comigo. Brincando de massa Isso. e tal. A Maria Clara tá lá sempre, ela lida bem com todos os funcionários, tem uma boa relação com todo mundo lá dentro. Mas ela não quer. Antes ela queria, agora ela quer ser diplomata. Então ela quer parte de relações internacionais, então ano que vem já vai para intercâmbio para poder já ir para prosseguir por essa carreira dela, que ela tá bem já decidida no que ela quer, né? Sim, e vocês como pais maduros só tende a apoiar. Apoiar, com Porque certeza. é um grande desafio, né? Sempre desafio. fica aquilo, né? Poxa, eu tenho aqui um negócio bem consolidado, um negócio de sucesso, né? Como é que eu vou fazer isso perdurar, né? Sim. Então, antes ela até falava, o menor, né? Criança, quando é menor, quer trabalhar junto com o pai e com a mãe, tudo mais. Antes ela dizia que queria. Mas agora ela já sabe que não quer e a gente acaba apoiando e sabendo que tem que apoiar o que eles gostam mesmo, que eles têm vontade, né? Sim. E eu acho que vai dar tudo certo. A pequena já disse que vai trabalhar sempre com o pai. Vamos ver se não vai ser que nem a Maria Clara, né? Que sim. depois vai tomar outro rumo, né? Sim, a Maria Vitória já fala, não, eu vou trabalhar sempre na Dom Pepone. Que legal. Sim. E aí vocês, né, projetam, então, talvez ensaiar alguma coisa mais próxima, né? Uma unidade mais próxima, né? Franquia, talvez não, ou franquia, só se for talvez mais longe? não. Franquia, talvez não. Só se for mais longe. A gente tem todo o projeto, né? Fizemos todo o projeto, já deixou pronto, tudo. Tanto desde quando a gente conseguiu registrar a marca e tudo mais. Então, né, a gente acabou fazendo todos os passos que precisava fazer. Mas a gente decidiu não deixar em stand-by essa ideia, né? E vamos ver o que a gente vai fazer ainda, se a gente vai expandir por marca própria, por gestão própria, né? Mas estamos analisando aí. Porque sempre aquela tu fica na balança, assim, né? Poxa, aqui é a zona de conforto, né? Já aqui e tal, mas será que eu faço mais uma, né? E tal. Então são várias
vários fatores a serem analisados, né? Sim, o Guto ele é uma pessoa muito empreendedora, né? E ele é muito positivo. Então, o Guto ele sempre ele vê muito o lado bom de tudo, o lado bom do empreender, né? Então, onde ele Na vê uma análise oportunidade... SWOT lá, ele só olha Sim, oportunidades e pontos fortes, né? Sim, Ameaça e fraqueza ele não olha. Não, ele não olha. Esse ele passa, ele pula, porque ele é uma pessoa assim que ele vê oportunidade em várias pessoas, em locais. Então, esse é o lado... Tem esse lado positivo, Sim, né? que ele confia mesmo, né? Ele sabe, ele vai dar certo. Vai dar certo. Então, se depender dele, ele vai tocar para frente, né? Que legal, que massa. Ele tem essa vontade de sempre estar empreendendo, de sempre estar inovando. Ele já teve vários restaurantes ao mesmo tempo. Né? A gente foi além do Pertucci, do Dom Peponi, quais outros que ele... O Nibbles foi nosso também. Ah, é? O Nibbles? Sim, Caraca, que massa, durante meu 7 Deus. anos. Que saudade do Nibbles. Bom, né? O Nibbles era muito bom. Caramba, cara. Todo mundo que fala, lembra do Nibbles, lembra assim com esse carinho, né? Porque era uma coisa diferente. Eu não sei, né? Se era a proposta mesmo, mas eu me sentia naquelas lanchonetes americanas, de filme americano, sabe? Com fliperama, com aquelas poltronas ali. Era muito gostoso. Poxa. Foi toda uma criação do meu cunhado, que era o nosso sócio. Então, ele trouxe a ideia, né, do Nibbles. A gente entrou na sociedade, então tocamos junto durante 7 anos, né, que foi até na pandemia, ali em 2021, quando foi que a pandemia... Porque o Nibbles veio depois do Rock Bola Bar, né? Veio depois do Rock Bola Bar. Isso, o Rock Bola fechou, e aí veio a oportunidade de abrir o Nibbles lá, a hamburgueria. Aí o Antônio veio com toda a ideia, a proposta, né, e a gente encabeçou a ideia junto com ele, ficamos na gestão ali durante... Os 7 anos que o Nibbles ficou. E aí foi por causa da pandemia? Foi por causa da pandemia. Porque tinha teleentrega? Eu não lembro. Na pandemia foi aberta a teleentrega. Sim, mas ele já não tinha muito a característica de ser um delivery, porque o local era muito legal, né? Então as pessoas queriam ir no Nibbles pelo local, né? É muito massa. E aí na pandemia foi aberto o delivery. E aí ele também foi, a gente vendeu a nossa parte, né? Ficou só com o nosso sócio, com o meu cunhado, que é o Antônio. Ficou com o delivery daí do Nibbles e a gente... Saiu fora do negócio naquele momento. Legal. Teve alguma outra operação gastronômica? Então, teve Dom Peponi, o Nibbles, o Pertucci. Teve já outros restaurantes de buffet também, né? No centro? Mais no bairro daí. No bairro? Isso. Caramba. E é isso que eu lembro. Praticamente esse casal é um Midas aqui. Onde eles botam a mão, vira ouro, cara. Que legal, porque muito sucesso, né? E... digamos, por mais que o Nibbles não esteja aberto hoje, mas ele, como eu falei... Foi sucesso, né? Foi sucesso. Foi. Todo mundo lembra com carinho do Nibbles. É verdade. Né? Poxa, é bacana. Até mesmo hoje, né? A gente existe uma outra operação lá. Mas todo mundo, poxa, aqui, ali, pô, Nibbles, não tem como não ir pra lá e não ele foi feito um brand dele muito legal. Né? Foi muito bem pensado, foi muito bem analisado, foi muito legal também. Era gostoso pra caramba, muito legal. Eu acho que, se eu não me engano, lá foi a primeira vez que eu vi aquela comandinha, tinha fila de espera lá que vibrava e tal, eu achava aquilo o pager. Muito legal. Thaisa, a gente tá se encaminhando agora pro nosso final, o papo é curto, né? Eu chamaria isso de um pocket cast, né? E queria que tu fizesse, né, as tuas considerações finais e também um convite para as pessoas irem até o Dom Peponi, né, conhecer o prato do Blumenau, do roteiro Blumenau Gastronômico, né? Então, eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, né? Eu acho que para nós é muito importante também poder contar um pouquinho da nossa história, né? E mostrar também que a gente está no mercado, a gente está inovando, estamos sempre está vindo novos restaurantes, a gastronomia em Blumenau evolui, mas a gente também está junto nessa, né? Agradecer muito, para nós é muito obrigada mesmo. Então a gente está pedir para o pessoal, né, convidar o pessoal aí conhecer o nosso prato, o nosso polvo braseado, que realmente vale a pena, ele é muito saboroso. E também conhecer os outros pratos do cardápio, então que a gente trabalha, todo mundo já conhece pela pizza, mas a gente trabalha com risotos, lasanhas, massas também, uma belíssima, uma boa carne. Então, para ir conhecer a Dom Peponi, né, e ir lá conhecer a nossa... Daria para ir todo dia experimentar um prato diferente, né? Que em um ano não vence todo o cardápio. Praticamente nosso cardápio isso, é bem né? extenso. É verdade. É bem elaborado, a gente procura agradar também os paladares, né? Então, a gente acaba tendo um cardápio mais extenso um pouco, mas com bastante carinho em cada prato que a gente faz. Com certeza. Muito bem pensado, a gente pensa cada prato, né? Todos os ingredientes. O Guto compra, que é o que faz as compras, então tudo passa por ele. Poxa. Tudo
bem cuidado. Tem um padrão Guto de qualidade. Tem um padrão Guto de qualidade. Legal. Sim. Thaisa, mais uma vez, né? Também quero te agradecer, né? Pra gente foi uma honra poder ouvir aqui, né? Da família, a construção, a história da Dom Peponi, né? Quantos blumenauenses, quantas pessoas de fora, quantos turistas, né? Já foram, porque as pessoas indicam mesmo, porque sabem que ali tem esse padrão de qualidade, tem essa história, sabe que a indicação não vai dar errada, né? Vai dar tudo certo. Então, assim, pra gente também é muito importante tê-la aqui, né? No Blumencast para contar um pouquinho da história. Muito obrigada. Eu que agradeço, André. Obrigadão mesmo. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero, de novo, né, reforçar o convite para você ir até o Dom Peponi, aproveitar, né, até dia 17 de setembro aí, o roteiro Blumenau Gastronômico, super diferenciado, né, valor também acessível, R$ 99,00, muito bem entregue, né, com esse prato diferenciado, como eu falei também, tá? E a gente vai ficando por aqui, não esqueça, Dom Peponi BNU, é isso? Isso. @Dom Peponi BNU, @Blumencast e @Blumenau Gastronômico, tá? Para você ficar aí por dentro das melhores dicas gastronômicas aqui da nossa cidade de Blumenau. Eu sou André Cantoni, um grande abraço para vocês, até o próximo episódio e tchau!